Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a sexta rodada do Brasileirão, que deu o que falar. Teve muita polêmica, muita penalidade, muito empate e teve time grande como o Flamengo beirando na zona de rebaixamento. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para você receber toda vez que a gente postar vídeo novo e assim ficar por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo. Agora, vamos dar uma conferida no que rolou no Brasileirão nessa sexta rodada. Começando com Palmeiras e Bragantino, que deu o que falar. Teve gol que parecia gol, mas não era gol. Teve goleiro que saiu do gol e tomou gol. Teve gol anulado, ou seja, foi um jogo de muitas emoções. Já deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse jogo e vamos dar uma conferida no que rolou. O primeiro tempo começou bastante movimentado, principalmente por parte dos donos da casa, que pressionaram no início e até chegaram a comemorar 2 gols. Só que na primeira oportunidade, a bola não entrou totalmente. E na segunda, Rony chegou até a balançar as redes, mas após a revisão do VAR, o árbitro de campo anulou o gol devido ao impedimento do camisa 10. Após esses 2 sustos, o Massa Bruta foi equilibrando a partida, porém de forma tímida. E justamente nesse momento, numa cobrança de falta, Scarpa cobrou fechado e Danilo abriu o placar. O gol tirou a concentração do Bragantino, que diminuiu o volume ofensivo e acabou cedendo espaços para contra-ataques do Palmeiras. No segundo tempo, os times colocaram velocidade e teve oportunidade para ambos os lados, mas não demorou muito para as equipes sentirem um ritmo intenso e diminuírem o ritmo. O Massa Bruta tentou a pressão no final, ao ponto de Cleiton deixar o gol e ir para dentro da área buscar o gol de empate no escanteio. E foi justamente nessa que saiu o segundo gol dos donos da casa. No único contra-ataque encaixado na segunda etapa, Breno Lopes sofreu a penalidade e Veiga marcou, garantindo a vitória do Verdão. Palmeiras 2, Bragantino 0. E aí, foi ou não foi um jogo de muitas emoções? Comentem aí o que vocês acharam sobre o Cleiton. Ele tinha que ter saído do gol para tentar de qualquer forma um empate, fez correto em sair e tentar correr atrás de um resultado, ou tinha que ter permanecido no gol, não tinha que ter saído de jeito nenhum? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E agora vamos para o próximo jogo, que vai ser Ceará e Flamengo. O rubro-negro foi superior na maior parte da primeira etapa e abriu o placar com o William Arão de cabeça. O Vozão conseguiu o empate com Mendoza em contra-ataque, mas o Mengo se colocou na frente do placar novamente com o William Arão em um gol muito parecido com o primeiro. Após uma primeira etapa de superioridade do Flamengo, o segundo tempo foi de redenção do Ceará, que teve uma determinação impressionante. O Mengão conseguiu chegar na frente com Bruno Henrique pela esquerda e Arrascaeta pela direita, mas sem muita efetividade. Gabigol conseguiu uma bola em um lance que pediu penalidade, mas foi negada pela arbitragem. Quando a partida já estava se encaminhando para o seu final, o time da casa chegou ao empate com um golaço de Nino Paraíba. Resultado final, Ceará 2, Flamengo 2. Um jogo muito disputado e inclusive com 2 gols de William Arão. E aí, torcedor flamenguista, qual a sua opinião sobre a atuação do Flamengo nessa sexta rodada do Brasileirão? O Flamengo que agora se encontra beirando a zona de rebaixamento. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E agora vamos falar sobre o líder, né? O jogo foi entre Internacional e Corinthians, um jogo que também terminou em empate e que também foi super polêmico. Vamos conferir o que rolou. O Inter começou bem, abriu o placar aos 25 minutos com o gol de Alan Patrick, mas a alegria durou por pouco tempo, pois 5 minutos depois, Raul Gustavo empatou para o Timão. Os jogadores colorados pediram falta de Raul Gustavo em cima de Daniel e o lance foi analisado pelo VAR. O árbitro não viu infração e confirmou o gol. Aos 44 minutos, Wanderson Maciel ampliou para o Colorado, levando a vantagem para o vestiário. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu voltar melhor e apertou o Inter de todas as formas.
Jô, que entrou no lugar de Roger Guedes, deu outra cara à equipe e desequilibrou a zaga colorada. Foi justamente o centroavante que aos 16 minutos empatou para o Timão. Os donos da casa sentiram o cansaço e não conseguiram surpreender o adversário. O Timão também diminuiu o ritmo, o que equilibrou a partida. Resultado final: Internacional 2, Corinthians 2. Um jogo bastante polêmico e que inclusive teve caso de racismo. O volante Edenilson acusou o lateral direito, Rafael Ramos, do Corinthians, de ter cometido racismo contra ele no jogo deste sábado no Beira-Rio. Edenilson relatou ao árbitro Braulio da Silva Machado que foi chamado de macaco no segundo tempo. Rafael Ramos negou e disse que falou outra coisa em uma disputa de bola com o adversário. A acusação está relatada na súmula da partida. Após a partida, o jogador colorado prestou depoimento e registrou o incidente junto à Polícia Civil. Rafael Ramos foi preso em flagrante pela polícia no Beira-Rio, mas foi liberado após prestar depoimento e pagar a fiança de 10 mil. Edenilson se manifestou nas suas redes sociais dizendo: "Eu sei o que eu vi. É um caso bem sério, racismo é crime e é muito triste que infelizmente isso continue acontecendo. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se vocês acham que foi um mal-entendido ou se realmente aconteceu essa situação desagradável que inclusive acabou com o clima do jogo." Bom, agora vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que enfrentou o Atlético Goianiense. A primeira etapa começou com os goianienses equilibrando a disputa. Apesar de mais tempo com a bola e mais movimentações, os mineiros não conseguiam lançar perigo na área de Ronaldo e deram espaços para o ataque goiano pelo lado esquerdo. Mas aos 14 minutos, Marlon Freitas chutou nas redes ao tentar desviar o perigo em cobrança de escanteio dos anfitriões. A partir daí, a equipe da casa cresceu na disputa e não saiu mais do comando em volta da área goianiense. Na segunda etapa, o Galo começou com intensidade e os visitantes também caíram de rendimento. A partir dos 20 minutos, Hulk apareceu mais na disputa e depois de algumas boas oportunidades, acertou as redes de Ronaldo ao receber de Nátio Fernandes dentro da área e carimbou o resultado no final da partida. Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 0. Fluminense e Atlético Paranaense. O tricolor começou a partida em cima e finalizou 2 vezes nos 3 minutos iniciais, com Cano e Luiz Henrique. 4 minutos depois, o gol saiu. O Wellington fez belo lançamento para Cano, que driblou Pedro Henrique e bateu cruzado. A bola bateu na trave e entrou para o gol. O Flu quase ampliou em seguida. Nino lançou em profundidade para Luiz Henrique chutar cruzado rente à trave. Cano ainda teve outro chute que pegou fraco para Bento segurar. A chance mais clara do Furacão veio com Pablo. Abner cruzou rasteiro e o atacante embaixo da trave pegou de panturrilha e a bola subiu. O centroavante teve outra oportunidade ao receber livre do lado esquerdo, invadir a área e finalizar fraco nas mãos do goleiro Fábio. Na volta do intervalo, o Atlético foi ainda menos perigoso do que nos 45 minutos iniciais. O Fluminense, mesmo em ritmo mais cadenciado, era quem chegava. André pegou o rebote e chutou fraco no gol, e depois Cano bateu falta da intermediária e o goleiro pegou as 2 tentativas. A equipe carioca aumentou novamente com Cano. Arias cruzou para Luiz Henrique, que ajeitou de cabeça para William Bigode, que também passou de cabeça para o atacante ajeitar no peito e chutar no ângulo. Nos acréscimos, o Furacão descontou. Pedro Rocha bateu o escanteio e, após dividida na área, Matheus Felipe pegou a sobra e chutou por baixo de Fábio. Resultado final: Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. São Paulo e Cuiabá. Apesar do domínio são paulino na primeira etapa, quem abriu o placar e levou a vantagem para o vestiário foi o Cuiabá. Os comandados do Rogério Ceni tentaram de várias maneiras balançar a rede de Walter, mas a bola teimou a não entrar. Foram 11 finalizações contra apenas 3 do Dourado.
A única chegada dos visitantes saiu o gol do Dourado. Alisson finalizou na trave e Genilson aproveitou a sobra e deu a vantagem para o time matogrossense. Na segunda etapa, a sorte virou para os locais. Com as mexidas de Rogério Ceni, o time ficou mais ofensivo e logo o resultado apareceu. André Anderson caiu na área e Caleri marcou de pênalti o empate. Após a expulsão de Jonathan Cafu, o jogo ainda ficou mais aberto para o tricolor, que de tanto insistir chegou ao gol da virada com um chute desviado de Nicão. O Cuiabá foi valente, mas perdeu as forças com um homem a menos e não resistiu à pressão são paulina no Morumbi. São Paulo 2, Cuiabá 1. Curitiba e América Mineiro. O Curitiba fez sua parte no primeiro tempo e pressionou exigindo boas defesas de Jailson. O esforço foi compensado nos acréscimos quando o André marcou de cabeça após um belo cruzamento de Egídio. Na segunda etapa, o Coelho tentou buscar o empate, apesar de jogar com 10 depois de perder Maidana expulso. O Coxa, no entanto, esteve mais próximo de ampliar, mas parou novamente nas mãos de Jailson. Placar final, Curitiba 1, América Mineiro 0. Botafogo e Fortaleza. Foi um primeiro tempo equilibrado no Nilton Santos. O Botafogo começou melhor e Vitor Sá perdeu grande chance cara a cara com o goleiro logo aos 8 minutos, em lance que o Bandeira marcou o impedimento duvidoso e seria revisado pelo VAR se saísse o gol. Mas o Fortaleza é que saiu na frente aos 13 minutos, em jogada que também foi marcado impedimento, mas o VAR confirmou. Lucas Lima cabeceou para o meio da área, Romero dividiu com o Gatito e a bola sobrou para Moisés só empurrar para a rede. O gol levou para a lona o alvinegro, que se perdeu no jogo e não conseguia mais atacar. Até que Cabalos foi expulso pelo segundo cartão amarelo aos 39 minutos. No lance seguinte, os cariocas buscaram empate com o Erisson desviando de cabeça o cruzamento de Cuesta. E a virada só não aconteceu porque Tietê, livre na área, isolou ao chutar de primeira o cruzamento de Vitor Sá. Com um a mais e motivado, o Botafogo voltou pressionando em busca de uma virada rápida. Aos 8 minutos, Erisson escorregou na área, mas mesmo caindo, conseguiu finalizar para a defesa de Marcelo Boeck. 2 minutos depois, o próprio El Toro marcou, mas o Bandeira anulou por impedimento. O Fortaleza parecia morto no jogo, mas assustou em uma bomba de Renato Kaiser, de falta, que obrigou o Gatito a fazer grande defesa aos 29 minutos. O alvinegro ganhou mais gás após a entrada de Patrick de Paula. Ele deu um lindo passe para Diego Gonçalves na área, mas o atacante não conseguiu dominar e depois marcou um gol de falta, contando com um desvio de Pikachu na barreira aos 43 minutos. O goleiro do Leão ainda evitou o terceiro em chute de Vitor Sá, mas acabou jogando para a própria rede o cruzamento de Daniel Borges aos 48 do segundo tempo. Resultado final, Botafogo 3, Fortaleza 1. Avaí e Juventude. O duelo foi marcado por muitas faltas desde o início e os anfitriões tiveram mais controle das jogadas no primeiro tempo. Apesar disso, Oscar Ruiz abriu o placar para os visitantes aos 25 minutos. Bissoli devolveu nas redes de César 2 minutos depois e levou o empate para o vestiário. No segundo tempo, o Juventude cresceu na disputa e Pussanello quase marcou logo nos primeiros minutos. Douglas fez grande defesa e segurou o marcador igualado. Aos 18 minutos, Chico foi expulso. Mesmo com um a menos, Vitor Mendes completou o cabeceio nas redes após cobrança de escanteio aos 24 e carimbou o resultado final. Paulinho foi expulso na reta final da disputa, deixando o time gaúcho com 2 a menos. Mesmo com a intensa pressão do Leão nos minutos finais do duelo, defesa do Alviverde não cedeu. Resultado final, Juventude 2, Avaí 1. Goiás e Santos. Com uma eficiente atuação, fechado na defesa e explorando os contra-ataques, o Goiás abre o placar cedo no primeiro tempo e bate o Santos por 1 a 0.
O gol que deu a vitória ao Esmeraldino saiu ainda aos 19 minutos em pênalti sofrido por Apodi e convertido por Elvis, cobrando no canto esquerdo de João Paulo. O Peixe não conseguiu construir jogadas trabalhadas de ataque e resumiu suas ofensivas às bolas alcançadas na área e chutes de longa distância. A equipe comandada por Fabian Bustos ainda alcançou o empate com Metzel, mas teve o gol corretamente anulado por impedimento do camisa 13 alvinegro. Placar final: Goiás 1, Santos 0. Agora vamos dar uma conferida na tabela do Brasileirão na Série B, ver quais times estão no G4, podendo respirar e se destacando, e também dar uma conferida em quem está na zona de rebaixamento passando um pouco de sufoco. Cruzeiro assumiu a liderança, com 16 pontos, após a vitória em cima do Náutico. Próximo jogo será contra o Sampaio Corrêa. Em segundo, o Sport, com 14 pontos, após ganhar da Chapecoense. Próximo jogo será contra o Novo Horizontino. Em terceiro, temos o Bahia, com 13 pontos após a derrota de 1-0 para o Vasco. Próximo jogo será contra a Ponte Preta. Em quarto, temos o próprio Vasco, também com 13 pontos após vencer do Bahia. O próximo jogo será contra o Guarani. Na zona de rebaixamento, temos o Guarani em 17º após empate com o Tombense. Em 18º, o CSA, que empatou com o Operário. Em 19º, Tombense com 6 pontos. E em 20º, o CRB. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Essa sexta rodada foi recheadíssima, com muitos gols, penalidades, empates, muita polêmica. Aconteceu muita coisa nessa rodada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para você receber toda vez que a gente postar vídeo novo. Até o próximo vídeo.